A reportagem do blog Petrolândia Notícias está na manhã desta quarta-feira, 28 de setembro, com o candidato a vereador Rosivaldo Castor. Bom, Rosivaldo Castor, para nós do blog Petrolândia Notícias, é um prazer lhe receber na nossa humilde residência e de você nos conceder. A primeira pergunta, Rosivaldo, quem é Rosivaldo, né? Castor? No caso, você vai se apresentar para o público do blog Petrolândia Notícias. Qual é a sua história de vida referente à sua atuação social? Já esteve dedicado a alguma ação de interesse público? Bom dia, Alex. Para mim é uma honra estar aqui, né, junto com você, na sua residência, na sua casa. Muito obrigado pelo convite. Eu sei que já tentamos várias vezes e por conta, né, de agenda em algumas situações. Eu que faço parte da primeira torcida quando você criou este blog, né, eu admirei a forma que você conduziu, né, muitas situações que você fez de uma forma diferenciada, como o aniversário de um ano, foi algo assim que eu achei muito importante, onde você uniu várias forças, cara. Eu dou os parabéns por isso e por essa situação em que você sempre, independente da situação ou posição, você está presente. Então é uma honra estar aqui junto com você através do PN, né, do Petrolândia Notícias. Obrigado. E, de fato, eu sou candidato a vereador mais uma vez e gostaria de me expor para vocês com relação à minha vida. Eu sou Rosivaldo Castor, tenho 40 anos, né, sou casado, 3 filhos, né, tenho uma família linda. E com relação à Petrolândia, eu moro em Petrolândia desde os meus 3 anos de idade, por conta da usina de Itaparica, meu pai veio, então desde os 3 anos a gente veio para a velha cidade. Existem algumas situações que minha primeira surra de verdade foi lembrando de Petrolândia no cais, porque eu fui... Natural de onde? Eu sou natural de Glória, Bahia, e vim para cá com 3 anos. Minha primeira surra foi no cais, por conta que eu medi para minha mãe, fui tomar banho com a turma lá, e tomei na laminha, levei uma surra de corda, nunca esqueço. Meu primeiro bate-bola foi na Vilita, na velha cidade. Minha primeira escola foi Aliança, então eu tenho muitas recordações da velha Petrolândia. Por que eu cito a velha Petrolândia? Porque para mim, ser candidato também é lembrar das nossas raízes. E com relação ao meu histórico, eu desde cedo procurei ajudar a minha família, né? Minha família tinha condições, eu procurei ajudar. Arrumei o meu primeiro emprego na Compesa, né? Vendi picolé na época da sorveteria do Luz, sorveteria real, mas emprego mesmo, fui na Compesa através de uma redação, e dentro disso eu já vejo um contexto social, que aí comecei a visitar, na época a quadra 13 tinha casas de barro ainda, a gente tirava a leitura. Depois disso eu fui professor de matemática na Aliança, na Escola Maria Cavalcante Nunes, hoje EREM, né? Onde fui professor de Ciliene, inclusive, né? Então começou um trabalho social de 5 anos como professor. Logo depois desse trabalho como professor, eu recebi o convite de treinar algumas crianças. Foi daí onde começou a escolinha Nova Geração, a escolinha de futebol, a qual para mim é uma honra este ano completar 22 anos, que foi para mim eu acredito que foi o lançamento realmente de Rosivaldo na área social, porque daí eu fui convidado através da escolinha Nova Geração a ser candidato do Conselho Tutelar, fui eleito membro do Conselho Tutelar, né, que foi a primeira equipe junto com mais 4 mulheres. Eu era o único homem que trabalhei, foi com Faradiba, Analice, foi com Vera, né, e Lidiana. Nós 5 fomos eleitos membros do Conselho Tutelar. Daí eu trabalhava com a juíza doutora Ídia, e com a promotora doutora Mainã. E o Ministério Público me convidou a participar da Comissão de Combate à Seca. E a partir daí, olha o contexto da Comissão de Combate à Seca: Dona Bezinha, Dona Santa e Dona Socorro Simões. Foi daí que eu fui conhecido tanto pela família Simões, como o doutor Simões me viu com 22 anos, já trabalhando no contexto social. Perguntava por quê. Eu era para estar no Ministério Público, apenas fiscalizando, mas aí eu já me envolvia, carregava saco, cadastrava as pessoas, andava com aquelas senhoras, né? Então daí a gente começou o contexto na vida pública. O doutor Simões me conheceu, me fez o convite, né, para estar junto com ele. A gente participou disso. Mesmo assim, eu já participava também dos grupos da Igreja Católica, do CJP, Corazinho Juventude Pentecostes. Participei sobre vários grupos, participei do Encontro de Casais com Cristo, participei da Pastoral da Juventude. Junto com alguns irmãos, nós formamos a Associação de Jovens Empreendedores, né, de Petrolândia, onde criamos uma pequena fábrica de polpa de fruta. Saí candidato a vereador pela primeira vez, com o intuito primeiro de conhecer. Era algo novo para mim. Existia assim um trabalho social na minha igreja, na época a Igreja Católica, nós participávamos, mas a partir daí eu fui candidato uma vez e comecei a me animar com o sentido de representar a minha cidade. Fui candidato pela segunda vez, me foi feito o convite de fazer a Escola Fé e Política junto com o Luan e Pedro. Fiz uma Escola Fé e Política pela Diocese, a gente foi para Caruaru, a gente foi para a Floresta, fiz vários módulos.
E esse meu cunho social me levou a trabalhar também no departamento de esportes. Então, Alex, é isso. Sobre várias situações eu estive envolvido. Mas eu digo a você que a escolinha Nova Geração, uma escolinha de futebol, foi o meu principal motivo de participar, né, do meio político. Só que aí, fazendo visita nas casas, nas residências, eu comecei a entender verdadeiramente que poderia sim representar a minha cidade através de estar com uma vaga na Câmara. Bem, Rosivaldo, pelo que eu entendi, já é a 5ª vez que você se lança candidato a vereador no município. Acredito eu que há um amadurecimento, né? Por conta de já ter disputado, no caso com essa, 5 eleições, né? Qual aprendizado você tem em relação a essas outras eleições que você disputou e que você traz hoje? Realmente, Alex, por ser a 5ª, para muitas pessoas, eita, a 5ª, né? Até meu amado sertão começa, diz em algumas situações, eita, cara, a 5ª, com as minhas são 2, 7. É assim mesmo, é a 5ª eleição. E só Deus mesmo para me dar força, e eu percebo assim, que hoje eu estou mais animado. Realmente nós temos experiências, da primeira até hoje, como eu falei para você nesse instante aqui nos bastidores, né? Cada eleição tem sua história, mas o meu histórico, por ser a 5ª eleição, eu vejo o seguinte, a maturidade no sentido de que Deus está sendo preparado. Porque na primeira eleição tem aquela, primeira, você está ansioso, você vislumbra, você às vezes sonha em coisas que na realidade, na prática do serviço público, nós temos que tomar cuidado até com aquilo que prometemos, nós temos que ter sabedoria. Eu, durante esses mandatos, tive a honra e a graça de poder trabalhar também e começar a perceber várias situações na comunidade, necessidades do povo, e hoje eu me sinto mais maduro e mais preparado, no sentido de que, estando na Câmara, pela 5ª vez, a minha responsabilidade, que antes eu era considerado, Rosivaldo lembra Dr. Simões na época que ele estava na Uni, que ele representava a Uni. Hoje eu vejo assim, além do aspecto de euforia, de sonhos, de revoluções, existe um aspecto de pé no chão, de ver a realidade da cidade, a realidade de um povo que possui várias diferenças. Petrolândia hoje possui uma zona urbana e uma zona rural muito diferenciada, em que o vereador, seja ele independente de que área ele seja, a partir do momento que ele ganha, ele está representando toda uma população, todo o anseio da população, e também tem que ter ciência do orçamento, daquilo que se pode gastar, né? Então, para mim, sendo a 5ª eleição, eu me sinto mais maduro e preparado para representar o meu povo. Ok, Rosivaldo, em relação ao esporte, né? No caso, você citou que formou essa escola de futebol, né, para meninos carentes, crianças carentes do município de Petrolândia, no qual não tinham oportunidade de praticar o esporte, e você inseriu pessoas nesse meio. 2 perguntas nesse sentido, né? Qual projeto que você tem em relação ao esporte, no caso ao futebol também, né? Incluindo o futebol, e também assim, se você se recorda de algum aluno seu que se destacou, né? No caso, acredito eu que existe algum que se profissionalizou e esteve presente em algum time, em algum clube de futebol. Alex, assim, não é nem com relação a uma carência em si. Quando ela foi criada, foi Ivanilda, né? Ivanilda, Osita, algumas mães se reuniram, me convidaram, né? A princípio convidaram o João Bocão, depois me convidaram, eu aceitei. Eu criei o nome Nova Geração em homenagem a Zico, né? Zico tem hoje o CFZ, mas antes ele tinha a escolinha Nova Geração, então Zico, Flamengo, né? Então nós criamos a escolinha Nova Geração. Então foi um grupo de mães que me convidou, né? E nós criamos esse intuito, era terça, quinta e sábado, de 6 horas da manhã, as meninas iam me chamar em casa, aquela alegria. Mas o objetivo principal dela, além de ser aquela questão do sonho, de ser um atleta profissional, era tentar formar cidadãos. Até que nós temos o lema, né? Nós podemos alcançar todos os objetivos. Basta que tenhamos humildade, força de vontade, garra, determinação e principalmente fé em Deus. Então, muitos jovens que nós inserimos, né, alguns fizeram testes, nós temos o caso de Decinho, de Tiquinho, de Marcelinho Pariconha, mas temos o caso também de jovens como Everton, filho de Dona Ivanildo de Punaré, que hoje não é atleta profissional, mas sempre teve um respeito comigo. Essa amizade, ela foi criada muito de uma forma transparente. Igor, que hoje é policial na Bahia, nós temos Dr. Érico, que jogou comigo e jogou com o Miguel, né, que também foi um parceiro criando a escolinha. Nós temos Paraguai, Gidelson, Bal, Johnny, Dedo. Nós temos uma infinidade de meninos aí, Beto, né? Beto da Sing Dang, né? Betinho, né? Que faz as artes, Beto Design. Temos Gleidson e Henrique, né? Que são cantores. Olha a dupla. Que participaram conosco. Nós temos o meu irmão Nego, Rosinaldo. Nós temos
uma infinidade de atletas que participaram conosco, que hoje foi Tito, né, que Adriano, muitos meninos que hoje até jogam comigo, o próprio Júnior Gol de Placa, Eduardo, que hoje tem uma escolinha, Júnior Gol de Placa, também, se eu for lembrar, assim, são muitos meninos, o Tiquinho, eu poderia dizer também sobre muitos deles, eu falei Igor, mas tem Cleiton, que é primo de Igor, existe muita família, o Labi, que hoje forra gesso, né, forra com gesso, nós temos meninos que são mototáxi, temos meninos que são empresários, né, então eu tenho assim um leque de jovens atletas que passaram por mim. Profissionais, eu poderia dizer a você, Eita, houve algum profissional? Não, eu acredito que hoje profissional não existe. Existe algum que tenha viajado, tenha ido fazer algum teste, tem deles que tenham voltado para a família, mas acima de tudo nós formamos cidadãos. É tanto que hoje eu permaneço ainda, como eu digo a algumas pessoas, não é bem uma escolinha mais. É uma associação recreativa, o tempo pouco, né? Mas como meu filho também está jogando, existem muitas pessoas que me procuram. Já tivemos meninos com problema de autismo, que trabalhando conosco, né, que fazendo treinamento conosco, eles tiveram uma recuperação muito boa. Então louvo a Deus por isso, principalmente pelas amizades que foram construídas. Muitos meninos que treinaram comigo, que eu não citei o nome, mas que me dão até uma maior força com relação a estar participando como candidato a vereador. Aí você me pergunta, que projetos você tem para o esporte, né? Eu fui diretor de esporte durante 4 anos, eu cursei educação física, os 2 períodos, tive que trancar, e minha mente ela abriu. Uma coisa era Rosivaldo como atleta, uma coisa foi Rosivaldo como professor de educação física, substituindo professores. Outra coisa foi eu como diretor de esporte. Eu deixei de ser aquele treinador para ser alguém que estaria na parte administrativa do esporte. E eu descobri cada vez mais, já sabia a importância do esporte para uma cidade como Petrolândia. O esporte é importante para todo tipo de cidade, mas para Petrolândia principalmente. Por quê? Nós temos, como eu falei, uma área muito extensiva. Nós temos perigos de crescimento do consumo de drogas, de álcool, e o esporte é uma ferramenta de socialização. O esporte é uma ferramenta de você recuperar pessoas. Então eu tenho principalmente, uma das principais bases da minha campanha é o esporte. Primeiro, quando diretor de esporte nós criamos um calendário esportivo. Nesse calendário nós colocávamos situações para a criança, para o adolescente, para o jovem, para o adulto, para quem mora na cidade e na zona rural, que é muito importante frisar a questão da zona rural. Então nós queremos criar um Conselho Municipal de Esportes, que envolve todas as categorias. Nós sabemos que as artes marciais, o jiu-jitsu está aparecendo, nós sabemos que as modalidades coletivas que não são muito oferecidas ou até mesmo visualizadas, que é o handebol, o basquete, o vôlei, porque o futsal é mais tradicional, o futebol de campo, mas um Conselho Municipal de Esporte que envolva todas as modalidades, né? Que envolva uma área carente dos povos indígenas, que nós participamos dos Jogos Indígenas, que envolva as Olimpíadas Rurais, que eu vi índio, nós vimos índios jogando vôlei, voleibol. A premiação das Olimpíadas foi um boi, né? Quem ganhou foi o projeto Apolônio Salles. Então a gente vê a criação do Conselho Municipal de Esporte, a criação de um calendário esportivo municipal que você coloque de janeiro a dezembro eventos esportivos, né? Um fortalecimento das associações através de distribuição de material esportivo, bola, rede, né? De cadastramento dos atletas da nossa cidade, uma estruturação para transporte, né? Para a Jocipa participar das seleções, treinadores, e também, principalmente, eu penso no futuro. Então, conversando com o Sertão, com o Deison, né, com alguns parceiros, com Gina, aí nós pensamos em colocar na grade curricular das escolas, escolinhas esportivas, de vôlei, basquete, handebol, de capoeira, karatê, que vai ser um esporte olímpico, de jiu-jitsu, de judô, de balé, porque aí já envolve escolinhas esportivas e escolinhas culturais. Balé, minha irmã já foi professora de balé, de violão, de teatro, escolinhas. Por quê? Não podemos colocar nossa criança para trabalhar. Então, qual é a base principal hoje em dia? O esporte. Praticar um esporte, aprender uma questão cultural, se a criança se dá bem na questão de teatro, na questão de dança, na questão de formação musical. Então, nós pensamos em colocar isso na grade curricular também. Como também falam que vaquejada é esporte, né? Nós pensamos em utilizar, com relação ao esporte também, um circuito municipal de vaquejada, pegando todos os eventos que acontecem do vaqueiro e colocando isso como um calendário, um circuito municipal de vaquejada. Por que isso? Porque daí eu não vou precisar dar R$20 como patrocínio, a gente vai ter um calendário anual para que as pessoas possam procurar passeios, para pegar todo o calendário de divulgação, utilizar o parque de vaquejada para fazer a feira do vaqueiro, para vender os artigos do vaqueiro. Nós vimos a novela Velho Chico aí, né? Uma identificação com o vaqueiro, fazer uma feira do vaqueiro, realizarmos, se possível, escolinhas para criança, montar, aproveitar o parque, né, escolinhas, um cadastro de todos os vaqueiros que nós temos, né, fazer uma vez por mês, né, uma utilização de um veterinário. Tem pessoas que não têm condições de utilizar esse animal para tudo. Um veterinário popular que possa atender aquelas pessoas que não têm condições. Quando a gente envolve o esporte também, a gente pensa na questão da terceira idade.
né? Quando o diretor de esporte, nós visitamos a Secretaria de Esporte do Estado. E lá nós vimos que existem para todas as áreas. Existe para a área da criança, do adolescente, do jovem e do idoso também a questão do deficiente especial, deficiente físico, o especial, que existe o esporte de inclusão, que também nós podemos fazer isso, com relação também ao aspecto do esporte na zona rural, o projeto Escola Aberta. A Escola Aberta ela pode ser utilizada nos finais de semana para a prática esportiva. Muitas vezes a gente passa, o pessoal da zona rural não tem muita... O atleta na zona rural não tem muito espaço para participar disso. Quando nós criamos a Copa Petrolândia de futebol, nós unimos cidade e zona rural. O pessoal precisava da limpeza dos campos. Nós usávamos a máquina, uma patrol para limpar os campos, a gente pintava os campos, organizava. Quando fazia aquele jogo, o pessoal ali vendia seu lanche, vendia alguns alimentos. Então nós temos essas ideias e propostas, como também valorizar o educador físico. Nós temos muitas pessoas que estão cursando a educação física, que estão se preparando. E eu percebi que não basta apenas falar de esporte, você tem que se praticar, você tem que se aperfeiçoar, se qualificar, porque essa geração que está vindo aí é uma geração muito sedenta. É uma geração que, na questão de saúde, nós precisamos investir muito. Eu vejo no esporte uma ferramenta de futuro para a Petrolândia. Logicamente, além do projeto para esporte, Rosivaldo, cite mais alguns assim, aspectos que você tem em vista. Eu vejo assim, com relação a outras propostas. Bom, eu falei nas escolinhas esportivas, nas escolas, falando em educação. As pessoas frisam muito o salário do professor. É claro, além do salário do professor, tem que ser valorizado cada vez mais. Está comprovado que o professor no Brasil ele possui dos menores salários do mundo, porém eu vejo que não apenas o salário. A educação em si, ela precisa cada vez mais ter investimento no sentido da qualificação pessoal, desde o diretor da escola. Eu conheci um rapaz do Rio Grande do Sul que ele me disse que o principal projeto que ele já viu na cidade que ele mora foi uma capacitação em diretores. Então, para melhorar a gestão das escolas, eu penso em nós termos uma qualificação para os diretores. Na questão de gerir mesmo, o professor quando está na escola, ele tem ali funcionários que precisam de alguém que vá ouvi-los, que vá colocar regras. Ele tem alunos das mais diversas famílias desestruturadas com algumas situações. Então eu vejo a qualificação, além da questão salarial, não só do professor, mas dos funcionários, mas também a qualificação do diretor da escola, a qualificação do disciplinário que vai receber os alunos, a qualificação das merendeiras, a qualidade do ensino público. Passa muito por isso, porque o objetivo principal é o aluno. Então, para que você tenha um aluno bem preparado, você tem que preparar aquilo que está junto a ele. Quem está ao redor do aluno? É o professor, é o diretor, é o disciplinário, é a merendeira. Então, dentro desse aspecto, eu vejo essa questão dessa qualificação profissional dentro da escola, qualificação de todos os funcionários. Eu vejo também, como projeto na área educacional, no sentido de que nós usamos a escola como um espaço cidadão. Nós temos muitos pais de alunos que às vezes são desempregados, têm uma conta de energia, tem um botijão de gás, alguma situação. Então eu vejo, às vezes você precisa limpar uma escola, pintar, fazer um serviço elétrico, e a gente fazer essa parceria, esse projeto cidadão, para o pai que precisa, está desempregado comprovadamente, chega lá, faz um serviço e a gente procurar algum sentido de colocar o pai do aluno, a mãe do aluno, para não passar por dificuldades, né? Nós temos muitas situações, eu lembro muito bem quando nós estávamos falando sobre educação na reunião, com relação ao professor, né? Não apenas salário, na questão da saúde dele, o otorrino, a garganta do professor. Então a gente vê de 6 em 6 meses, em todas as escolas, ser feito um trabalho de otorrino, de trabalhar a garganta, como também a questão de ortopedista com relação às mãos. As pessoas falam muito no sentido do rateio, né? Eu vejo essa questão de rateio salarial, ela muito... vai ter, não vai ter. Então, que nós não sei de qual forma, mas ainda penso de professor ter um pequeno plano de saúde para ele, para que ele possa cuidar da saúde e assim trabalhar melhor com os alunos. E, se possível, um 14º salário, no sentido de que? Para as férias, para que ele possa se divertir, para que ele possa ter um lazer. E isso na área educacional. Quando você fala em projetos, eu não vejo somente o professor. Quando você fala em projetos, eu não vejo apenas o professor. Porque Petrolândia, hoje, existe uma situação do salário do professor aumentando, mas e os outros funcionários? E o motorista? E o gari? E o disciplinário? Então nós temos que verdadeiramente fazer uma autoavaliação de como está a gestão do serviço público. Nós temos funcionários que muitas vezes estão desmotivados com relação à questão salarial. Então nós temos que rever, antes de qualquer situação, rever como é que está nosso quadro de funcionários. Por que é que o motorista trabalha desmotivado? Por que é que o gari trabalha desmotivado? Por que é que o disciplinário trabalha desmotivado? Então é sentar com a categoria, eu respeito qualquer sindicato, mas antes do sindicato, eu lembro muito de Dr. Simões, antes de sentar com o sindicato, nós devemos, tanto a Câmara como o prefeito, sentar com o funcionário.
Porque às vezes o funcionário pensa que ele pode ter 2, 3 salários mínimos. Sim, seria muito bonito, mas pode se pagar? Então, dentro daquilo que se possa pagar, nós sentarmos com a categoria e entrarmos como um acordo. Porque eu creio que o funcionário, ele bem pago, ele satisfeito, ele vai render mais. Ele vai atender melhor, porque ele tem uma família para manter, né? E muitos deles estão com relação àquela questão de empréstimo consignado, muitos deles estão com salários até o pescoço. Então que a gente possa sentar, fazer um acordo com os bancos para que possa olhar a situação dos nossos funcionários também. Eu vejo isso, é responsabilidade tanto do gestor quanto da Câmara chegar no banco, ver a questão de juros abusivos, nós darmos uma capacitação, né, para esses funcionários, para que eles não entrem nisso de novo. É uma dos meus projetos com relação ao funcionário público. Um projeto com relação ao pessoal da zona rural. Fala-se muito na reclamação do carro fossa. Sim, nós queremos ver a aquisição de um carro fossa. Mas a zona rural só precisa de um carro fossa? O tratamento de esgoto é feito aqui na cidade. E se nós colocássemos piscinões lá, em que o sol, foi um primo meu que é engenheiro, disse: Rosivaldo, se você construísse piscinões para tratamento de esgoto lá na Agrovila mesmo, porque o sol, né, pode evaporar. Então a questão de piscinões, a questão do projeto Escola Aberta, como eu falei para você, para utilizar os finais de semana, escolas abertas à noite para cursos profissionalizantes, né? Vejo também a feira do ICO, no projeto Comandantes, uma vez por mês, para que as pessoas possam expor as mercadorias do projeto Comandantes, uma vez por mês. Poderia ser itinerante. Como assim itinerante? Uma vez num bloco, outra vez em outro. Por quê? Porque daí a gente dá a oportunidade das pessoas irem visitar o projeto Comandantes. Então, uma das ideias também como projeto seria a feira do ICO. Eu teria como um projeto assim, no sentido meu primeiro emprego assim registrado foi na Compesa. Como foi que eu consegui esse emprego? Através de redação. Eu já ganhei um projeto de redação, Banco do Brasil, 180 anos de fundação, foi pelo Banco do Brasil, eu ganhei esse projeto pela aliança. Eu iria participar do projeto de escriturário do Banco do Brasil, foi na época que Collor entrou e cortou, senão eu estaria como escriturário. Eu participei desse projeto da Compesa e passei redação, eu e mais 3 amigos. Foi Ângelo, que é irmão de Alberione, Ângelo Vilarim, foi Tassiano Freire, filho de Dona Francisco, filho de Deus, Tassiano não, foi Mário, né? Tassiano fez também, Mário Cavalcante, que é irmã de Gorete, Jatobá, Ilson, filho de Rahá, não sei se você conhece, Ilson, filho da ilha de Rahá. Então nós trabalhamos um ano, 6 meses trabalhamos um ano, foi o primeiro emprego. Então eu sonho em colocar dentro das possibilidades o projeto Primeiro Emprego para estudantes de terceiro ano, para que eles possam estagiar no hospital, estagiar na prefeitura, nas várias secretarias, porque já é um incentivo a você procurar o primeiro emprego, a você começar a trabalhar. Bem, Rosivaldo, essa pergunta é pessoal, né? Para você, o que é fazer política? E por que decidiu se candidatar novamente a vereador? Bom, Alex, fazer política. Política nós fazemos diariamente, né? Em nossa casa, com nossa esposa, quando tomamos as nossas decisões, com nossos amigos na nossa rua. Então fazer política é você se preocupar com o meio que você vive. Fazer política é você verdadeiramente ter uma opinião, é você olhar e se colocar no lugar do outro, porque muitas vezes a gente faz política pensando apenas em nós mesmos. Não, eu vejo uma política diferenciada, em que nós devemos nos colocar no lugar do outro. Essa é a principal definição hoje, porque eu sou candidato. Porque eu me coloco no lugar de muitas pessoas, respeito muito bem as pessoas que são vereadores, que têm mandato, mas o que me levou a ser candidato mais uma vez foi perceber que muitas vezes nós não nos colocamos no lugar do outro. Muitas vezes nós queremos ser eleito, mas não queremos assumir o compromisso do ser eleito, de ser representante do povo. Um representante do povo, o próprio nome já diz, ele está representando o povo, ele não está ali sozinho. Então minha vontade de ser vereador, né, essa determinação de ser vereador mais uma vez, é essa minha vontade de procurar servir. Mas você poderia servir de outras formas? Poderia. Mas eu vejo assim que na Câmara, infelizmente, com respeito às pessoas, mas com o cargo de vereador, são poucos os que exercem verdadeiramente a função como político. Então é uma principal definição de participar por isso, porque eu não vejo ainda, né, não me colocando apenas eu, são 11 vagas, eu vejo isso, que as pessoas têm que entender que o vereador ele é funcionário do povo, ele é pago pelo povo através dos impostos. Hoje a política no Brasil ela é vergonhosa, então para você chegar falando de política para as pessoas, você precisa respeitá-las e se colocar no lugar deles, entender, se eu estou ali é porque eu estou lhe representando e tenho durante 4 anos o dever de representar. Como eu falei para uma pessoa na Agrovila, não é necessário que eu seja da Agrovila para fazer algo para a senhora, é necessário que eu seja eleito e comprovar, para daqui a 4 anos a senhora perceber se eu fiz algo para a senhora que mora aqui na zona rural, para quem mora na cidade, porque não é justo.
temos vereadores de muitos mandatos e a gente não vê um projeto. E se não for aprovado? Uma coisa é não ser aprovado, outra coisa é você não movimentar a população, outra coisa é você não ir atrás de secretário apenas para benefício próprio, mas você conversar com o secretário, às vezes você ajudar o secretário com uma ideia, você conversar com o prefeito, você não apenas culpar o prefeito, mas ajudar o prefeito. Por quê? Em muitas situações o prefeito está tendo que agir só. E a Câmara? São 11 representantes. Então nenhum prefeito vai trabalhar bem se a Câmara de Vereadores cruzar os braços. E outra coisa, o salário dele cai todo mês, é pago por nós. Então o meu intuito hoje como vereador é saber que nós podemos fazer muito. Você se deslocar a Recife, a Brasília, você não se comprometer apenas em dar algo antes e passar os 4 anos sem comprovar ser merecedor daquela vaga. Em cima dessa pergunta, eu lhe faço outra. Para você, Rosivaldo, qual é o papel do vereador? Eu vejo duas partes com relação ao vereador, Alex. Em primeiro lugar, é fiscalizar sim as atividades do executivo, do prefeito. Fiscalizar desde as ações do prefeito em si, né, os projetos, fiscalizar as secretarias, tipo Secretaria de Saúde, Secretaria da Educação, Secretaria da Agricultura. E participar, sim, o vereador tem um mandato, ele tem 24 horas, ele tem uma função importantíssima de idoneidade moral, ele é uma autoridade, né, respeitada no município. Então a primeira função dele é fiscalizar os órgãos, fiscalizar os serviços. Em segundo lugar, procurar soluções através de projetos e ideias, tipo, não é necessário criar apenas, mas você verificar projetos em outras cidades que deram certo, tipo em Petrolina tem uma Nova Semente, que são creches colocadas em casas, em bairros. Eu já fiscalizei, já vi pela internet, mas quero ver lá, sendo eleito, eu quero ir lá em Petrolina, ver como é esse projeto e tentar adaptar a Petrolândia. Existem projetos aí para mototaxistas, né, para regularização de trânsito em outras cidades que deram certo. Então a gente vai lá, viaja, fiscaliza e traz para a cidade, porque o vereador tem transporte, o vereador tem várias situações. Então por que não ir em Brasília? Nós temos as quadras esportivas que precisam ser cobertas e o município não tem dinheiro, mas existem projetos para isso, através da esfera estadual e esfera federal. Você tem associações culturais que você vê Salvador com vários empreendimentos. Então por que não visitar Salvador e ver por que está acontecendo com essas entidades culturais, que eles têm financiamento do governo federal. Então o pessoal do artesanato, se você vê algumas situações que o pessoal está crescendo naquela cidade vizinha, ou você, então por que não você ir lá e ver e trazer para a sua cidade? É a função do vereador, sim, buscar soluções para melhorar a qualidade de vida do cidadão. Por quê? Muitas vezes o vereador por si só, ele não vai abranger, porque nós somos seres humanos, nós somos falhos, mas por que não ouvir o seu eleitor? Às vezes até ouvir alguém que não seja seu eleitor. Tipo, se eu conversar com o guarda municipal hoje, Rosivaldo, nós fizemos uma greve dos guardas, o cara que você achava, cara, primeira situação, antes de qualquer coisa, a prefeitura pode pagar isso aí? Vamos sentar, avaliar, não criar apenas situações desnecessárias, mas conversar, ouvir, e dentro daquilo que seja possível, a gente dá ao funcionário que precisa. Mas eu vejo quais as funções do vereador: fiscalizar o poder público, fiscalizar o prefeito, secretarias, tanto fiscalizar como estar junto com eles, nas questões que estiverem errando também cobrar, mas também procurar soluções, através de ideias, projetos e sugestões. Como você avalia o seu candidato a prefeito, Ricardo Rodolfo? Quais as qualidades e potencialidades dele? Bom, Alex, eu vou lhe ser sincero, ainda quando não sabíamos qual era o candidato, e eu já tinha decidido ser candidato a vereador, como eu conheço o pastor Ricardo, eu congrego na Igreja Batista Missionária com ele, para nós foi uma surpresa, de certa forma, no sentido de que de vermos o nosso pastor candidato a vereador. Porém, no aspecto de segurança, não teríamos um nome melhor indicação hoje. Por que eu falo hoje? Em tempos em que a política hoje precisa de nomes que verdadeiramente assumam o papel de representante do povo, eu vejo hoje que Petrolândia precisa sim, de pessoas comprometidas, principalmente com gente que gosta das pessoas. E o pastor Ricardo, eu poderia falar situações porque eu o conheço, ele me conhece mais ainda. É uma pessoa que a forma que ele trabalha nunca foi com o intuito da questão de cargo político, nós sabemos disso. Um homem de caráter, um homem de família, um homem que respeita os valores das pessoas, um homem que conversa com as pessoas, que sabe ouvir, né? Então eu vejo um momento apropriado para Petrolândia ter uma pessoa como o pastor Ricardo, dos 5 candidatos, respeito a todos, até porque é importante salientar que Petrolândia tem mais de 100 candidatos a vereadores, tem 5 candidatos a prefeitos, então isso é muito importante, isso mostra que as pessoas querem de uma forma ou de outra, cada um do seu jeito, representar o município, mas eu vejo o pastor Ricardo preparado da seguinte forma: Petrolândia hoje possui um cenário político muito triste. Além do cenário
nacional, o cenário municipal, nós tivemos nos últimos anos muitas discussões, muitas brigas pessoais. Nós possuímos uma prefeitura e uma câmara que estão entrelaçadas entre si. E por conta disso, por conta dessa briga, parece que Petrolina tem duas prefeituras. E por conta dessas brigas a cidade parou, por conta dessas brigas a questão de deputado, nós não temos nenhum deputado estadual, nenhum deputado federal, cidade vizinha tem deputado de outra cidade se envolvendo aqui que não sabe a realidade do nosso município, não sabe o que esse grupo já fez por esse município. E eu vejo em Pastor Ricardo, dos 5 candidatos, o único que quando acabar a eleição, ele vai lhe olhar no olho e vai conversar com você. O único que quando acabar a eleição vai poder conversar com os outros 4 candidatos a vereadores e perguntar: vocês querem ajudar a Petrolândia? Então unam-se a mim, cheguem, porque eu vejo muito interesse pelo poder. O poder pelo poder, não interesse em servir, né? Existe muita mágoa, existe muito ressentimento. E Pastor Ricardo vem, ainda que alguns coloquem nele a questão administrativa, mas um homem começa por administrar bem a sua casa, administrar bem as suas ovelhas, administrar bem problemas que muitas vezes estão acima da política. E eu vejo em Pastor Ricardo essa abertura, essa vontade de governar, mas não sozinho, essa vontade do governar, a arte de governar em servir, conversando com as pessoas, conversando com empresários, conversando com jovens, conversando com evangélicos, com católicos, com espíritas, dando a abertura, ainda que como pastor, dando a abertura de ouvir as pessoas, as comunidades quilombolas, os indígenas, né, o pessoal da zona rural, de conversar com funcionários da prefeitura, com cargos comissionados, com o prefeito Lorival Simões, sim, com o prefeito Marquinhos, sim, com o ex-prefeito Amadeu. Ou seja, se você analisar, ele tem essa abertura de conversar com as pessoas, Alex. E eu particularmente, assim, creio que Petrolândia tem a oportunidade de ter um gestor que possa quebrar essa barreira de que um político ele não pode ter o acesso de conversar com as pessoas no mais simples, né, de conversar, de ouvir. E esse é o período em que nós precisamos ter político de verdade, mas que seja para servir, que seja para ouvir o povo. E é uma mudança no sentido de que as pessoas entendam que nós precisamos de um tempo novo em Petrolândia, não apenas mudar os nomes, mas mudar as atitudes. E eu confio muito em Pastor Ricardo. Bom, Rosivaldo, se eleito for, como será a sua atuação na Câmara de Vereadores de Petrolândia? Se eleito for, a minha primeira atuação, Alex, é com respeito. Porque nós colocamos ideias, nós colocamos propostas, mas nós temos que ver a realidade de uma Câmara. Primeiro, sentar com os outros vereadores e tirar qualquer entrelaço político. Uma coisa é estar no palanque, uma coisa é o período eleitoral, outra coisa é depois de ser eleito. É sentar e conversar, fazermos um raio-x do que Petrolândia precisa realmente. Nós poderíamos fazer um choque de gestão, ver quais são os principais problemas, porque nós sabemos que, por conta da situação financeira do país, econômica do município, nós precisamos ver as prioridades. Se a prioridade for saúde, nós devemos ver o que podemos fazer para melhorar a saúde no sentido de atendimento ao público, no sentido de atendimento às pessoas mais necessitadas. Então, eu acredito, como vereador, antes de qualquer coisa, ver as prioridades que o município precisa. Com relação à nossa assessoria, organizar uma assessoria permanente, que seja assessoria apenas não com cargos, mas uma assessoria de pessoas que possam contribuir conosco em buscar projetos, em buscar ideias. E ouvir o povo, e conversar com as pessoas, nas quadras, nos bairros, né? Ouvir as pessoas, porque muitas vezes nós temos a ideia pronta, mas somente ouvindo o povo é que a gente pode saber quais são as verdadeiras necessidades. Então, minha primeira proposta de sendo eleito nesses meses de outubro, novembro, dezembro, é ver as prioridades e ouvir o povo. Bom, finalizando aqui a entrevista, Rosivaldo, gostaria novamente de lhe agradecer, de desejar boa sorte nessa caminhada política. E assim, tradicionalmente, a gente sempre abre o espaço no final das entrevistas para deixar aquela tradicional mensagem. No caso, o entrevistado deixar a tradicional mensagem. Fique à vontade, o espaço é seu. Bom, Alex, eu gostaria de agradecer a você, a sua família, pela oportunidade de estar aqui. Você sabe que há uma consideração. Muitas vezes você já tentou conversar comigo, muitas situações, eu peço até desculpa a você por conta das correrias, mas agradeço também a minha assessoria, Alexandre Sertão, que está aqui. Valeu, meu garoto, né?
estar conversando conosco. Eu gostaria de olhar para você, eleitor, você que me conhece, você que faz parte da minha geração, você que me conhece, sobre vários fatores. A você, meu irmão de igreja, irmão da Batista Missionária, né? Agradeço demais. Eu gostaria de fazer um agradecimento especial ao pessoal que trabalha comigo, né? Ao pessoal que trabalha. Gostaria de agradecer ao pessoal que anda comigo, meus parceiros, Pedro Almeida, Gina, né? Pedro da Merenda. Gostaria de agradecer ao meu velho Jaburu, Rogério Jaburu, a Deison, muitos amigos que estão conosco. A minha família, minha mãe, meus irmãos, minha esposa, meus filhos, minha sogra, meus sogros, minhas cunhadas, meus irmãos, né? E eu gostaria de dizer a você, eleitor, né? Quer você mora na cidade, na zona rural, você é agricultor, né? Você jovem, você homem, você mulher, né? Você evangélico, você católico, né? Você cristão, você que me conhece de verdade, você é desportista, você músico, né? Você artista, a vocês principalmente que me conhecem. Aqueles que não conhecem, eu gostaria de mostrar para vocês aquilo que nós podemos fazer juntos. É aquilo que você me conhece, me dê esta oportunidade. É pela quinta vez que eu sou candidato a vereador. Não sou candidato a vereador para segurar o meu emprego, como muitas pessoas falam, algumas pessoas falam. Não sou candidato a vereador por conta da família Simões. Respeito demais, tenho o maior respeito com Dona Socorro, com Fabiana, com Poliana, com Lorival. Agradeço demais a oportunidade que sempre foi me dada, jamais serei ingrato. Jamais serei ingrato, agradeço demais. Não é pela amizade que eu tenho com Jane, com Marquinhos, sou grato demais, gosto demais deles. Não é apenas porque sou membro da igreja do pastor Ricardo, porque o tenho como irmão, como amigo verdadeiro, não é por isso. Eu sou candidato a vereador porque acredito que eu posso contribuir com o desenvolvimento da nossa cidade, né? Nós falamos muito na questão do filme Homem-Aranha, onde tem aquela situação em que ele ganha e tem um dinheiro, o rapaz não paga o dinheiro, de repente o rapaz é assaltado, passa por ele e ele diz: eu não tenho nada a ver com isso. E mais adiante acontece um assassinato na família dele. Eu não quero passar por essa eleição, passar pela cidade e dizer: não tenho nada a ver com a criança, não tenho nada a ver com o esporte, com a saúde, com a educação do município. Eu quero contribuir com esse município, mas existe uma situação. Eu preciso do seu voto, né? Então trate seu voto de uma maneira que merece. Não venda seu voto, não troque seu voto. O voto é uma procuração que você está dando ao seu prefeito e ao seu vereador para lhe representar durante 4 anos. E durante 4 anos eu quero estar lhe representando, para que você verdadeiramente possa perceber que a vontade de servir é bem maior do que a vontade pessoal. A minha vontade de perceber é estar junto com você por uma Petrolândia melhor, por uma Petrolândia de oportunidades, como diria meu irmão Sanches, por nossa terra de pessoas. Não esqueçam, no dia 2 de outubro você tem a oportunidade de fazer a mudança necessária. Uma mudança que vai ser feita não pela vontade de alguns, mas pela vontade do povo. Então eu peço que você vote consciente, vote ciente de que o seu voto é importante. Para prefeito, vote Ricardo Rodolfo, vice Jane, 22. E para vereador, me dê essa oportunidade, Rosivaldo Castor, 22015, porque caminhar é preciso. Muito obrigado.